Paz de Jesus, amados, aqui é o irmão Renato, canal Hora Teológica, retornando para algumas dicas de leituras. E como era uma promessa nesse canal, fazemos alguns vídeos temáticos, né? Já fizemos aqui sobre puritano, sobre cristologia. Estamos retornando para fazer aqui de algumas obras em relação à patrística, aos pais da igreja. Esse é o primeiro vídeo temático sobre livros, literatura sobre patrística, patrologia, os pais da igreja, ok? Mas antes da gente começar, irmão, tem muita coisa aqui para apresentar para vocês. Dá aquele like, dá aquela curtida no canal, ok? Aciona o sininho das notificações para que o YouTube venha notificar você nas novidades que a gente vem apresentar aqui no canal. Fica sempre ligado também no Instagram, que eu estou sempre já colocando algumas coisinhas lá avisando, ok? E se inscrever, divulga, irmão, divulga o nosso trabalho, divulga para que possamos alcançar outras pessoas, que as outras pessoas possam ser cada vez mais incentivadas à leitura, à boa literatura bíblica, amém? Vamos lá? Para começo de conversa, irmãos, os pais da igreja deixaram um legado muito grande para a gente, né? Muitos de nós, às vezes, nós só olhamos para a reforma protestante para cá, mas esquecemos que o legado de muitos temas que ficaram em evidência e que foram melhores desenvolvidos, né, do tempo da reforma para cá, já haviam sido discutidos, já começavam a ser sistematizados já desde o início. Então, aquela coisa de, os pais da igreja, até a ver com a igreja católica, não. Ali a igreja tinha uma fé só, era universal, e a questão da cristologia, a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, tudo aquilo foi sistematizado desde aquela época. Então o legado dos pais da igreja não pode ser jogado fora, não pode ser abandonado. E antes de tudo também eu quero mandar um abraço, um alô, um abraço bem forte ao pastor Anderson Porto, do canal Point Teológico, ok? E ao irmão Josué também, do Teologia de Tudo Um Pouco. Um abração, Deus abençoe todos no canal aí, tá bom? E ficar ligado também que a gente vai fazer uma enquete entre esses canais aí. A gente vai estar até já discutindo, debatendo sobre isso aqui, e até já cheguei a avisar ao pastor Anderson Porto. Vamos começar aqui, irmãos, sobre a patrística, bem devagar, com muita calma, começando com esse livretinho aqui de bolso. Exercícios na Via Sacra, tá? Esse aqui da editora Paulus, o organizador Danilo Alves, ele faz aqui uma coletânea de escritos dos pais da igreja acerca das estações em que Jesus vai passando na sua vida dolorosa antes da crucificação. Então, uma citação de cada pai da igreja referente a cada estação, né? São, se não me engano, acho que 12 ou 13 estações aqui. Então tem até aqui, ó, nona estação, tem sempre uma gravura, né? E aqui, ó, mais calma aqui. Aí tem depois aqui, ó, daqui para cá as meditações dos pais da igreja, tá? Um livretinho fácil aqui, de fácil acesso. Esse aqui já começa com uma introdução para você entender um pouco dos pais da igreja e conhecer um pouquinho da sua história. Esse aqui, ó, do Michael Heiken, Redescobrindo os Pais da Igreja, da editora Fiel. Fiquei até um pouco espantado na época que a editora Fiel, assim, a gente não vê muito trabalho em relação à editora Fiel com os pais da igreja. Então aqui, ó, um trabalho muito bonito. Logo na abertura tem um sumário aqui, ó. Vai falar sobre Morrendo com Cristo, o pensamento de Inácio de Antioquia. Vai falar sobre Compartilhando a Verdade, a Epístola de Agneto, a Exegese de Orígenes. Vai falar sobre Cipriano e Atanásio, sobre a piedade. E vai falar sobre Basílio de Cesareia. Vai falar sobre muito pouco. A pessoa que não tem um pouco do que quer dizer ali a patrística, né? Aquela era dos pais da igreja que eles ensinavam, que eles lutavam pela ortodoxia, pela palavra, pelo cristianismo, pelo evangelho genuíno. Quem não conhece ou conhece muito pouco, é uma ótima introdução, ok? Esse aqui é um livro específico sobre o tema da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, a teologia do Espírito Santo nos pais da igreja, do pastor Altair Germano. Esse aqui é o livro da editora Palavra Fiel, tá? Ele vai falar aqui de acordo
com o pensamento, a visão de cada pai da igreja em relação a esse assunto sobre o Espírito Santo. Então aqui muito interessante, aqui, vamos começar aqui a introdução. Ó. Ele vai falar aqui sobre cada século. No século I, o Didaquê e Clemente de Roma, em cada século ele vai apontar os pais da igreja que falaram sobre o Espírito Santo. Muito interessante. No século II ele vai falar sobre Inácio de Antioquia, Hermas, Justino de Roma, Atenágoras, Teófilo de Antioquia e Ireneu de Leão. No século III ele vai para Hipólito, Tertuliano, Novaciano de Roma, Clemente de Alexandria e Orígenes. Aí no século IV ele vai para Eusébio de Cesareia, Atanásio, Hilário de Poitiers, Cirilo de Jerusalém, Epifânio de Salamina, Dídimo de Alexandria, Basílio Magno, que é Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, esses são os três pai Capadócio, Ambrósio de Milão, Teodoreto de Ciro, Cromácio de Aquileia, João Crisóstomo e Agostinho. Ok? Esse aqui dispensa apresentações. A Trindade, Santo Agostinho, editora Paulus. Okay? Olha o calhamaço, capa dura, tá? E aqui ele vai apresentar não só a questão do seu pensamento em relação à Trindade, como também ele vai usar muitas metáforas. Eu posso dizer que da metade do livro para frente, essa obra aqui fica um pouco puxada, né? Porque ele vai usar muito da filosofia, no caso platônica, né? Agostinho é muito dado ao platonismo. Ele vai usar um pouco dessa filosofia para tentar exemplificar. E no final de tudo ele vai falar que não chegou nem a arranhar próximo da demonstração do que é a Trindade. É um clássico, um livro belíssimo. Outro livraço também aqui, ó. Santo Agostinho também, Confissões. Ok? Esse aqui também é outro clássico da literatura cristã. Não é só a simples biografia, mas também a teologia. Vai falar sobre a queda, a depravação do homem, sobre a criação. Vai abordar vários temas aqui e vai fazer esse compilado aqui que, sem dúvida nenhuma, você não pode deixar de ler essa obra, também da editora Paulus, ok? Aquela série da Patrística. Outro também da série da Patrística que é interessante, que é um chamado dos pais Capadócio, né? Basílio de Cesareia, que é um livro composto por 3 temas, né? Também da editora Paulus aqui, ó. Ele vai falar sobre a homilia sobre Lucas, capítulo 12, homilia sobre a origem do homem e o tratado sobre o Espírito Santo. Ok? Esse aqui também é imprescindível, até porque ele é o volume 1 dessa série patrística da Paulus, esse Padres Apostólicos. Esses aqui que são aqueles pais da igreja, né? Aqui chama padre, mas em latim significa pai. Os pais da igreja que viveram mais próximos dos apóstolos ou aqueles que tomaram ensino daqueles que também se debruçaram aos pés dos apóstolos. Ou seja, alguns que receberam direto ensinamento, como Inácio de Antioquia, Policarpo, que foi discípulo de João, e outros também que tiveram contatos com discípulos dos apóstolos. Então aqui nesse livro aqui você tem Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, cartas de Barnabé, Pápias, como chama Papias, né? E Didaquê, que era, no caso, o registro de catequese, né? De ensinamento à igreja primitiva. Isso aqui também é sempre indicação para seminaristas, né? Pessoal que vai entrar nessa área de história da igreja. Patrística, origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Isso aqui do J.N.D. Kelly, da Edições Vida Nova. Vamos aproveitar também que essas editoras assim não costumam publicar tanta coisa sobre essa área, mas aqui vai discorrer também sobre os debates, os concílios que aconteceram na história da igreja. Vai falar sobre prolegômenos, é praticamente quase uma teologia sistemática, uma teologia histórica. Vai falar sobre a teologia pré-nicena, né, as escrituras sagradas, a tradição das escrituras, Hipólito, os primórdios da cristologia. Aqui, ó, para dar uma olhadinha. Tá. É muita coisa, uma riqueza de detalhes. E também pode-se dizer que tem mais coisa aqui. Esperança cristã, sacramentos, que para nós a gente chama de ordenança, né? Ceia e batismo. Ok? Na verdade, mesmo você ver que o livro
não é fininho, mas também não é tão grosso, ele praticamente ainda não chega aos pés dos escritos dos pais da igreja, que ainda é muita coisa. Pode-se considerar também uma introdução, mas bem mais completa. Esse livro aqui é uma coleção, uma coletânea de sermões, desses 3 pais da igreja, que é da editora Concreta, sobre a paciência. Aqui você tem 3 pais da igreja, né? Tertuliano, Cipriano e Agostinho. Tá? Esse livro aqui é interessante, porque ele é edição bilíngue. Então, eles vão tratar sobre o tema da paciência nesses sermões que eles compilaram, escrito nesse livro, né? E eles vão... O livro aqui é bem dividido. Olha aqui, ó, nós estamos aqui em Tertuliano. Aqui os irmãos pararem para analisar. Ó. Essa página, a escrita original em latim, e desse lado, né, a escrita traduzida para nós. Uma excelente obra. Não sei que vocês conheciam essa obra aqui. Esse aqui tem resenha no canal do Rui Afonso da Costa Nunes, História da Educação na Antiguidade Cristã, da Edições Quirion. Ok? Ele aqui, como eu falei, vai falar sobre os primórdios dos ensinos dos pais da igreja, os métodos, as estratégias que eles usavam para ensinar a igreja primitiva, as pequenas comunidades, os ensinos, as metáforas, a alegoria, a questão literal do texto, né, a divisão das escolas de Alexandria e Antioquia, que tinha a escola de Alexandria, né, que tinha Atanásio, Orígenes, usava muito a questão alegórica do texto, usava muita metáfora, tudo que achava que tinha um pano de fundo espiritual em todos os textos, enquanto a escola de Antioquia usava sempre o texto literal. Uma excelente pedida aqui para a leitura. Esse aqui, ó, esses 2 últimos eu deixei aqui, que são 2 calhamaços. Claudio Moreschini, que é bastante conhecido depois, no outro vídeo eu vou apresentar uma outra obra dele. História da Filosofia Patrística, da Edições Loyola. Isso aqui é considerado também uma das 2 ou 3 melhores obras sobre patrística, né? Recomendações de vários padres, teólogos, italianos, alemães. O que ele vai falar aqui, ó. Os encontros e desencontros no cristianismo primitivo e a filosofia pagã. Já vai mostrar esse embate já. Vai falar sobre a escola de Alexandria, a filosofia cristã no período da apologética latina, a época de Constantino, o pensamento cristão no século IV e V latinos, né? Platonismo ocidental, platonismo grego nos séculos IV e V, cultura filosófica do cristianismo grego, filosofia cristã nos séculos VI e VII nos gregos. Então, é praticamente uma história da patrística, né? Muito completa. Claro que não está tudo aqui, mas grandes verbetes aqui de citações, manuscritos que foram perdidos, textos apócrifos, tudo você encontra aqui, irmãos. Um livraço. E completando também esta obra, não deixando de fora, isso aqui do teólogo católico alemão Hubertus Drobner, Manual de Patrologia, da editora Vozes. Irmãos, que livraço. Que livraço. Quem está ligado nessa área de literatura da patrologia, né, sobre os pais da igreja patrística, porque compreende o período que os pais da igreja viveram, por isso se chama patrística. Né? E a patrologia é o estudo sobre todo o ensino, toda a biografia, tudo que se envolve esse período patrístico. E a gente sabe que a gente tem é muito escasso o que nós temos hoje, irmãos. Então é um legado que a gente tem que guardar realmente onde começou ali do período dos apóstolos, e essa herança para os pais da igreja, o que foi repassado para nós. Então tem aquele dicionário também, dicionário de antiguidades, né, dicionário patrístico de antiguidades cristãs, que é uma parceria da Paulus com a Vozes, que praticamente está esgotado, tem muita gente procurando esse livro, eu também. Né? E tem aquela manual de literatura cristã antiga, né, grega e latina, que ela tem em um volume, mas ela tem mais completa em 3 volumes também, que foi lançado para edições Loyola. E esse livro aqui também vai fazer um apanhado parecido com aquele dali, bem completo, tá? Um trabalho assim digno de aplausos.
Ó, vai falar sobre a disciplina da patrologia, a literatura apostólica e pós-apostólica, literatura pós-apostólica, formação do cânon bíblico, a literatura do período das perseguições, a literatura da Igreja Imperial da Ascensão. Ele vai discorrendo todos os períodos da Igreja até o século VIII, mais ou menos. Literatura da transição da Antiguidade Tardia para a Alta Idade Média. A literatura do Ocidente Latino. Ele vai falar sobre vários pais da Igreja, e pais da Igreja que às vezes nem costuma citar, alguns desconhecidos. Vai citar, por exemplo, aqui, ó, Gregório de Tours, Isidoro de Sevilha, Bento de Núrcia, que era um monge, Cassiodoro, Boécio, Salviano de Marsella, entre outros, irmãos, daqueles que a gente também já conhece, né? Minúcio Félix, Tertuliano, Cipriano, Novaciano, Lactâncio, Diodoro de Tarso, Teodoro de Montes Oeste, João Crisóstomo. Irmãos, quer saber sobre mais ou menos aqui mais de 30 a 40 pais da igreja? Se eu tiver errado, deve ter mais do que isso ainda. Espetacular obra, ok? Fiquem ligados aí que vamos ter a segunda parte dessas obras da literatura patrística, da igreja primitiva. Vamos estar preparando aqui também mais ou menos aí umas 10 literaturas ou 12 livros também para completar essa primeira parte, ok, irmãos? Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Fique com Deus. Até a próxima.